Brevíssima reflexão de 10 minutinhos. Eu gostaria que você pudesse ir comigo ao seu olhar aqui. Vai ser disposto diante de você. Eu não vou nem pedir que você abra nesse momento, para que você possa vir na mesma proporção de velocidade, ainda que de modo sucinto. Eu gostaria de propor uma reflexão sobre 5 exames para confirmar se sua alegria e dependência estão em Deus. Esse é um artigo que eu li do Tim Charles, não sei se vocês conhecem ele tem bons materiais, e eu gostei muito desse artigo, eu falei, eu tenho que apresentar à igreja, e é bom sempre a gente dizer de quem é. Portanto, nesse momento, ore comigo e peça que Deus, nesta breve consideração, traga ao seu coração verdades eternas. Pai, louvado seja o teu nome. Te pedimos que o Senhor aplique a sua palavra em nosso coração, para que venhamos a estar diante de Deus como aqueles que se alegram e dependem. Em nome de Jesus, amém. Você poderia ler em voz alta Romanos capítulo 14, verso 17 a 22? Pois o rei... Existem 3 emblemas distintivos da ação do Espírito Santo no seu reino, no reino do Espírito: justiça, paz e alegria. Significa que esses 3 juntos no Espírito Santo refletem de que o reino de Deus invadiu o nosso coração e nos tomou. Mais especificamente, eu gostaria de falar da dependência em Deus e da alegria. Se você está juntamente comigo dentro desta reflexão, e eu espero que esteja, a pergunta é se ao nós observarmos mutuamente uns aos outros, conseguimos ver tal alegria em nós. A alegria aqui não nos parece ser um convite à reflexão, algo como, vamos pensar em alegria, talvez fiquemos um pouco mais alegres em pensar em algumas coisas, não. Parece ser algo distintivo. Aqueles que vivem a vida do reino, eles são pessoas que estão repletas da justiça, fome e sede de justiça, vivendo plena justiça, estão em paz com Deus, paz em relação a Deus, em relação a todas as coisas, e são pessoas alegres, contentadas, plenas, e alegria e contentamento são coisas que são estampadas em nós. Não dá para não se ver alegria e contentamento. E é claro, aí eu falei nem Tim Charles, é Tim Chester, eu errei o nome do autor. Eu coloquei aqui algumas coisas que ele coloca dentro desse artigo, que eu achei muito pertinente. Você quer agradar, você quer mais de Deus? Você quer se deleitar nele? Todos sabemos como deveríamos responder tais perguntas, mas sejamos honestos, nem sempre estamos seguros de que desejamos passar mais tempo andando com Deus. Com frequência, há outras coisas que nós preferimos fazer. Coloquemos a questão da seguinte forma: você se agrada de Deus? O fato de você buscar mais de Deus depende do que você pensa acerca dele. Depende de você pensar que um relacionamento com Deus é algo digno de ser buscado. Na mente de Paulo, não havia dúvida sobre a resposta a essa pergunta. Qual era o alvo de seu ministério? O que ele estava tentando fazer quando rodeava o Mediterrâneo, arriscando naufragar, ser preso, enfrentar motins? A resposta é, ele estava tentando levar alegria às pessoas. Ele diz à igreja em Corinto: somos cooperadores de vossa alegria, porquanto pela fé já estáis firmados. Não sei se você lembra, mas deve lembrar que o Evangelho é anunciado como uma boa nova, uma boa notícia de grande alegria. É assim que ele é apresentado a nós. E na encarnação ele é dito assim, uma boa notícia de grande alegria. Mas por que então muitos de nós têm dificuldades de perceber-se alegre no Senhor? Isso não está apenas sendo apontado para vocês, eu me reflito quanto às minhas
representações de tristeza e alegria diante das pessoas que eu conheço, e muitas vezes eu me pego mais triste que alegre, mais desanimado do que animado, mais amargurado do que contentado, e eu talvez acredite que você também tem essa perspectiva às vezes. Todavia, 5 afirmações vão ser feitas à frente, mas antecedidas de 5 perguntas, que o próprio autor do artigo menciona em relação à alegria e dependência de Deus. Eu vou até elas, e as perguntas são estas aqui, onde ele analisa com 5 respostas bíblicas, é claro. Com frequência você sucumbe à tentação, incluindo pecados que se repetem com extrema frequência? Sofrimento e perda o enchem de medo quanto ao futuro? Seu serviço, aqui, serviço para o reino, tá? Lhe parece enfadonho? Seu testemunho lhe parece uma obrigação? Seus sacrifícios pela obra do reino lhe parecem sacrificantes demais? Essas 5 perguntas, elas apontam para aspectos extremamente pertinentes ao nosso dia a dia. Às vezes a gente acha que está fazendo muito para a obra. Estou me doando demais, estou me entregando demais. Às vezes a gente fica, por que eu não consigo vencer esse pecado? Esse pecado parece que não sai, não se afasta de mim. Todos nós sabemos que o pecado ele traz prazer. Prazer sujo, prazer ímpio, prazer ilegal, prazer destruidor. Mas ele evoca prazer. Logo, a alegria e o contentamento em Deus, também, mais do que isso, devem nos incentivar a ter prazer e alegria em Deus. Já que você olhou essas perguntas, eu quero trazer aqui, logo na primeira resposta, Alan, pulando um slide aí por conta do tempo, eu gostaria de refletir com vocês aqui o primeiro ponto. Deleitar-se e depender em Deus ajudam a vencer a tentação. O pecado é um concorrente de Deus. Entenda bem a maneira como está sendo colocado em termos de prazer e alegria. A tentação sempre nos apresenta uma escolha entre encontrar alegria em Deus ou nos prazeres do pecado. A Bíblia diz que o coração dirige o nosso comportamento. Nós sempre fazemos aquilo que desejamos. Se nos deleitamos em Deus, então o pecado será percebido como um mísero substituto, que de fato é. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22. Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Repare no texto de Timóteo, há uma contraposição. Fuja de uma coisa, encontre a outra. Não é apenas fuja do pecado, é fuja do pecado para, e aí o texto segue, olha lá, ó, justiça, fé, amor, paz. Eu não fujo do pecado e vou para lugar nenhum. Eu fujo do pecado e me encontro em Deus. Eu fujo do pecado e busco Deus. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Repare, Deus nunca nos coloca dimensões de prova e desafios que são para que nós venhamos a cair. Ele não trata seus filhos assim. Ele coloca coisas que não somente podemos suportar, como podemos suportar e temos nele o saciamento para aquilo. Eu e você muitas vezes dizemos assim, impossível, não consegui resistir, ou coisas desse tipo, quando na verdade nós não buscamos o reino de Deus, a justiça, a paz e tudo isso. Então, deleitar-se em Deus ajuda a vencer a tentação, fugir para Deus e não apenas fugir do pecado. Eu vou para o segundo ponto. Deleitar-se e depender em Deus ajuda a suportar o sofrimento. O sofrimento envolve perda. Perda de saúde, perda de renda, status, amor. Essas perdas são reais e dolorosas. Mas, de novo, eu sempre vejo as pessoas que experimentaram Deus enfrentando melhor tais perdas. Por quê? Porque nós nunca perdemos Deus. Nada pode nos separar do seu amor. Quando outras coisas são arrancadas de nós, continuamos com Deus. E Ele nos basta. Aqui 2 versículos para isso. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, valorizam a Deus, são contentados em Deus, experimentam Deus como a realidade última e precisam e dependem dEle.
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que Jó diz logo após ter recebido o comunicado de que havia suas perdas materiais e também a morte de seus filhos. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre de minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor o levou, louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Buscar Deus nos ajuda a lidar com o sofrimento. O sofrimento muitas vezes nos faz ter uma ponte para o nosso pecado em reclamação, blasfêmia contra Deus, péssimo testemunho diante das pessoas. Estamos sofrendo e todo mundo está vendo que a gente está quase culpando a Deus com a nossa insatisfação. Isso é importante. 3, deleitar-se em Deus ajuda a estimular o serviço à obra. Um dos trabalhadores mais diligentes descritos na Bíblia é o irmão mais velho da parábola do filho pródigo. Você lembra disso? Sempre estive contigo, nunca deixei de trabalhar, e ele aponta para o mais novo. Mas, certa noite, seu serviço fiel revela o que realmente é, um serviço a si mesmo. Acontece que ele jamais trabalhou de fato para o Pai, mas sempre trabalhou para a sua própria recompensa. Ele vê a si mesmo como um escravo, não como um filho. Compare isso com outro filho, Jesus. Jesus serve como um filho. Ele foi até a cruz em troca da alegria que lhe estava proposta. Quando nós olhamos o nosso serviço a Deus como se estivéssemos fazendo um favor para o nosso Pai, nos comportamos como o filho mais velho. O filho mais velho nunca de fato esteve com o pai. Ele sempre trabalhou em busca de recompensa. Tanto é que ele deixa isso escapar, não é? Nunca me deste nenhum cabrito para me alegrar com os meus... Soltou. No momento de pressão, ele solta. Que o que ele queria era recompensa. E ele não amava o pai verdadeiramente. Mais um ponto, penúltimo. Deleitar-se em Deus ajuda a um testemunho vibrante, pois só o versículo de Atos capítulo 5, 40 a 42. E concordaram com ele, está dizendo aqui o Sinédrio, né? Depois de prenderem os apóstolos, dizerem para eles não falarem mais no nome de Jesus. Chamando os apóstolos, tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. A alegria de ter sido espancado e digno de ser espancado porque estavam proclamando o nome de Jesus. Sabe, o nosso testemunho de como nós andamos com Deus faz muito sentido para quem está ouvindo. Bastante. Sabe, a alegria de saber, sim, olha, eu passei isso tudo, eu trabalhei naquela igreja, eu trabalhei no plantio, estou no pequeno grupo, eu vou na faxina, que alegria poder saber que eu estou indo lá limpar aquele chão em nome de Jesus, que alegria poder estar indo mais cedo para ensaiar, que alegria eu tenho em servir Jesus, que alegria. Não, você perdeu o emprego porque você não aceitou aquela negociata, mas... eu sei que eu estou desempregado e que alegria para eu estar desempregado em nome de Jesus. Olha, que glória é isso, sabe? É por aqui. É quando o nome de Jesus traz perdas que outros dizem, por que você se esforça tanto para isso? Por que você... E aí a alegria vem. E por último, deleitar-se em Deus ajuda a capacitar para o sacrifício. Imagine sua igreja cheia de gente que diz, nada se compara a conhecer a Cristo. Eu alegremente abrirei mão do meu tempo, dinheiro, status, casa, futuro e conforto para servir o Evangelho, que nós não poderíamos conquistar com um povo que vive de tal maneira? Contudo, isso é exatamente o que Paulo diz. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Certa vez Jesus apontou para uma pequena parábola, você pode ler comigo, claro. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu.
e transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O nosso tesouro é Deus. A nossa alegria está em Deus. Devemos servir com alegria. Devemos estar diante de nossos irmãos com suor no rosto, com a labuta, muitas olheiras, muitas vezes, e alegres no Senhor, se lembrando do nosso Salvador, que a si mesmo se deu em sacrifício doloroso, em lutas terríveis, mas ele viu uma alegria que estava proposta. Diz Isaías 53 que ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou. Sim, o trabalho de Deus é penoso e é uma luta muito grande. Portanto, se alegre como o seu Senhor. Amém? Gostaria de orar nesse momento, onde nós vamos concluir essa etapa da manhã, do culto ao Senhor. Logo mais à noite, nosso irmão Adonias vai estar trazendo para nós a última mensagem do Evangelho de João, capítulo 21. Peço que vocês leiam, por favor, para que isso possa ser ainda melhor. Alguns disseram quanto foi bom ler os textos bíblicos, né, antes da mensagem. Faça isso, por favor, e ore por ele também. Alegres? Tem alguém alegre aí? Ah, tem sorrisos aí. Alegres. Logo mais à noite vamos dar testemunho do Senhor na vida de outras pessoas, não é? De que modos vamos dar esse testemunho? Alegres. Amém? Depois que o povo ficou muito triste com a leitura do livro da lei, aquele período de Esdras e Neemias, muito triste, viu que estava em pecado, muitos erros, se abaixaram, choraram e gritaram de tristeza. Então lhes foi dito: não fique assim, a alegria do Senhor é a vossa força, a alegria do Senhor em ver o seu povo de fato afetado pela palavra de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor então. Pai amado e bendito, ouvimos muitas coisas nesta manhã. Lemos a palavra, cantamos a palavra, estudamos a palavra, refletimos a palavra. E agora, orando de acordo com a palavra de Deus, cremos que as provações e as lutas do tempo presente, Pai, não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. De que este momento, essa presente tribulação, Senhor, em nada se compara com o seu reino vindouro. Pai, por favor, que sejamos aqueles que se alegram em meio às tribulações, que sejamos aqueles que exultam mesmo com a ausência daquilo que parece favorecer a todos e a qualquer ser humano, que não sejamos blasfemos, que não venhamos a desprezar a alegria do Evangelho, que não venhamos a nos comportar como filhos mais velhos da parábola, Pai, apenas esperando que Deus lhe dê as coisas que você e eu queremos. Pai, em nome de Jesus, que não sejamos assim, que venhamos estar aqui nesta manhã quebrantados diante do Senhor, pedindo ao Senhor perdão por sermos, ou termos sido interesseiros, achando que Deus nos deve algo. Por favor, ó Deus, que a alegria volte ao rosto de pessoas que podem estar nessa manhã tristes por algum motivo, ou vários. Que a alegria inunde teu povo nesta manhã. Que aqueles que não puderam vir ao culto sejam igualmente alcançados por esta pregação. Que o Espírito do Senhor inunde de alegria o coração desta igreja e que logo mais à noite nós estejamos com esse testemunho nos lábios. Um testemunho de alegria, de paz e de justiça no Espírito Santo, Pai. Encha-nos durante a tarde com a tua presença gloriosa. Que o nome de Jesus seja honrado e glorificado. E é no nome dele que oramos. Amém e amém. Até logo.